Se você gosta de histórias de amor à primeira vista, fique até o final para se surpreender. Mas antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. O sol mal começava a se erguer no horizonte, espalhando uma luz dourada sobre os campos ainda cobertos de orvalho, quando Augusto Valença, vestido impecavelmente, desceu do carro blindado que o trouxera até aquele pedaço remoto do interior. Ele nunca imaginou que a busca por silêncio e anonimato o levaria tão longe de tudo que conhecia, mas o cansaço da vida urbana, das pressões, dos negócios que não dormiam nunca, havia se tornado insuportável. Augusto precisava fugir, desaparecer, e por um instante aquele lugar parecia o refúgio perfeito. Ele caminhava por uma estrada de terra estreita, observando as pequenas casas, cercas de madeira e o galo que insistia em cantar. Tudo ali era diferente. O tempo parecia mais lento, as pessoas menos apressadas. E foi nesse momento que ele a viu. Marina estava perto de uma cerca, ajeitando as flores do quintal. A simplicidade dela, o sorriso genuíno, a tranquilidade com que mexia nas plantas, tudo parecia irradiar uma paz que Augusto não sentia há anos. Ele parou por um instante, sem saber se deveria se aproximar, mas algo o impulsionou. "Bom dia", disse ele tentando soar casual, embora suas palavras soassem pesadas. Marina levantou o rosto, surpresa com a presença do desconhecido. "Bom dia. Posso ajudar em alguma coisa?" Não. Só passeando mesmo", respondeu ele, observando cada gesto dela, cada movimento delicado. Ela sorriu, mas havia curiosidade nos olhos. Ninguém naquela cidade parecia vir de tão longe. "Está gostando do nosso canto do mundo?" "Sim, é. Diferente, tranquilo." Augusto respirou fundo, tentando não revelar o quanto aquele lugar já começava a mexer com ele. Marina voltou a mexer nas flores, mas a conversa fluiu naturalmente, como se os dois já se conhecessem há muito tempo. Ele falou pouco sobre si, mas o suficiente para que ela percebesse que ele vinha de outro mundo. Ela contou sobre a vida no interior, sobre a rotina simples, sobre os pequenos prazeres que nunca percebemos até estarmos longe da correria. O tempo passou sem que nenhum dos dois percebesse. Augusto sentiu uma estranha sensação de pertencimento, algo que ele jamais havia sentido nos prédios de vidro e reuniões intermináveis. Marina, por sua vez, sentiu uma curiosidade doce e nova, uma vontade de descobrir mais sobre aquele homem que parecia tão fora de lugar, mas ao mesmo tempo tão interessado em cada detalhe da vida simples dela. "Você gosta daqui, não é?" perguntou ela, finalmente olhando para ele. "Gosto, mais do que devia", disse Augusto, com um meio sorriso que parecia misturar tristeza e encantamento. Ele percebeu naquele instante que talvez estivesse procurando mais do que silêncio e isolamento. Talvez estivesse procurando alguém que o fizesse sentir de novo. E Marina, sem saber, já havia começado a ocupar um espaço que Augusto acreditava estar fechado para sempre. O dia passou e, mesmo sem muita conversa, um vínculo silencioso começou a se formar. Augusto sabia que precisava voltar para sua vida de antes, mas por algum motivo que ele ainda não entendia, sentiu que queria ficar. E Marina, sem perceber, já estava disposta a mostrar que até os corações mais cansados podiam encontrar um motivo para sorrir novamente. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Augusto sentiu algo que nunca sentira: esperança. E naquele lugar simples entre flores, quintais e estradas de terra, ele começou a entender que talvez fugir do mundo não significasse apenas escapar das pessoas, mas sim encontrar alguém capaz de fazer a vida valer a pena de novo. O dia seguinte amanheceu com o canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada pela chuva da noite. Augusto acordou cedo, ainda com o peso da cidade em seus ombros, mas com uma sensação diferente no peito. Ele decidiu caminhar até o centro da pequena cidade para sentir melhor o ritmo do lugar, observar a vida simples que Marina tanto descrevia no dia anterior. Marina apareceu ao longe, carregando uma cesta de ovos e sorrindo como se o sol estivesse dentro dela.
Augusto sentiu um calor estranho no peito ao vê-la se aproximar. Bom dia, disse ele, tentando soar natural. Bom dia, respondeu ela, deixando escapar um sorriso tímido. Você mora aqui sozinha? Perguntou ele curioso. Não completamente sozinha, respondeu ela. Minha família mora perto, mas já se acostumou a me deixar cuidar da casa e da horta. Ele observou o jeito que ela falava com calma, sem pressa, e percebeu que nunca tinha ouvido alguém se expressar daquele jeito antes. É uma vida tranquila, disse ele, quase como se precisasse repetir para acreditar. Sim, disse ela, a gente aprende a valorizar o que tem, sem correr atrás de coisas que não importam. Eles caminharam juntos até a feira da cidade, onde barracas coloridas exibiam frutas frescas, pães, queijos e doces caseiros. Augusto ficou encantado com tudo, mas principalmente com a forma como Marina conversava com as pessoas, com a naturalidade e a gentileza que irradiava. Quer experimentar isso? Perguntou ela, oferecendo um pedaço de bolo de fubá. Ele aceitou e deu uma mordida, sentindo o sabor simples, mas reconfortante. Algo que ele nunca tinha provado na vida corrida da cidade grande. Está ótimo, disse ele, sorrindo de verdade. Ela riu e estendeu a mão para mostrar outros doces. Eu faço quase tudo sozinha, disse ela. Não tem segredo, é só colocar amor no que se faz. Augusto percebeu que aquele jeito de falar sobre amor, sobre vida simples, começava a mexer com algo dentro dele. Ele nunca havia sentido tanta curiosidade e admiração por alguém em tão pouco tempo. Enquanto caminhavam entre as barracas, as pessoas começaram a notar a presença dele. Não era comum ver alguém tão bem vestido naquela cidade pequena, mas Augusto não se importou. Ele estava fascinado pelo mundo que Marina mostrava a ele, um mundo feito de pequenos detalhes que ele jamais tinha aprendido a valorizar. Você gosta daqui mesmo? Perguntou Marina olhando para ele. Sim, disse ele. É diferente, mas de um jeito bom. Sinto que posso respirar. Ela sorriu, compreendendo sem precisar de mais palavras. E naquele sorriso ele sentiu algo raro, uma conexão verdadeira, genuína, sem máscaras, sem a necessidade de impressionar ninguém. No caminho de volta, eles passaram por um pequeno riacho. Marina tirou os sapatos e colocou os pés na água, rindo com a sensação gelada que o riacho proporcionava. Augusto hesitou, mas acabou se aproximando e colocou os pés na água também. Está frio, disse ele, rindo sem jeito. Eu avisei, respondeu ela, mas não parece se importar com a brincadeira. Por um tempo, ficaram ali apenas observando o reflexo do sol na água, sem pressa, sem falar. Augusto percebeu que não sentia o tempo passar tão devagar há anos. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante. Você vem sempre aqui? Perguntou ele finalmente. Quase todos os dias, disse ela. É um lugar que me lembra que a vida pode ser simples e bonita ao mesmo tempo. Ele olhou para ela, tentando entender por que sentia aquele aperto no peito, aquela vontade de permanecer ali. Augusto Valença, homem que tinha tudo, percebeu que estava começando a desejar algo que dinheiro nenhum podia comprar. O dia terminou, com os dois sentados na varanda da casa de Marina, observando o céu se tingir de tons dourados e lilazes. Augusto sentiu uma sensação estranha de pertencimento, algo que ele nunca tinha sentido em meio à riqueza e poder que o mundo dele oferecia. Marina olhou para ele e disse sem rodeios, sabe, às vezes a vida traz pessoas no momento certo, mesmo que elas pareçam de mundos diferentes. Ele a olhou, sem saber como responder de imediato, mas com o coração batendo mais rápido. Talvez seja isso, pensou. Talvez eu tenha fugido do mundo. Mas ele me trouxe até aqui por um motivo que eu ainda nem compreendo totalmente. E naquela tarde calma, com o vento passando pelos cabelos e a sensação de simplicidade preenchendo cada espaço, Augusto Valença começou a perceber que algo dentro dele havia mudado. Ele não sabia ainda que aquela mudança seria a primeira de muitas e que Marina, com seu jeito simples e sincero, seria a razão de ele voltar a sentir, a viver e talvez a amar novamente. Os dias seguintes passaram com uma lentidão que Augusto Valença jamais imaginara sentir fora da cidade. Cada amanhecer no interior trazia um cheiro diferente, uma luz distinta e a sensação de que o tempo finalmente podia ser aproveitado sem pressa.
Ele ainda caminhava pelas ruas de terra, observando as casas pequenas, os quintais bem cuidados e o vai-vem das pessoas conhecidas que acenavam para Marina com gentileza, como se ela fosse uma parte essencial da comunidade. Augusto, por sua vez, permanecia silencioso, absorvendo cada detalhe, tentando não se deixar notar demais, mas cada gesto, cada olhar da moça parecia atraí-lo sem que pudesse resistir. Naquela manhã, Marina estava cuidando da horta, ajoelhada entre pés de alface e tomates. Ela olhava para ele e sorriu, como se soubesse que ele a observava, mesmo sem palavras. "Bom dia", disse Augusto, aproximando-se devagar. "Bom dia", respondeu ela, limpando as mãos na saia. "Você está cada dia mais cedo por aqui." Ele riu. "Eu gosto de acordar cedo", disse. "Parece que o mundo fica mais bonito antes de todo mundo despertar." Ela inclinou a cabeça, curiosa. "E você percebe coisas que ninguém mais percebe?" Ele olhou para os pés dela, os dedos sujos de terra, o cabelo preso de qualquer jeito, e sentiu um aperto estranho no peito. "Sim", respondeu ele. "Coisas simples que passam despercebidas, mas que fazem diferença." Marina sorriu, e nesse sorriso havia um convite silencioso para que ele a acompanhasse no trabalho da horta. Augusto hesitou, mas acabou ajoelhando-se ao lado dela, ajudando a retirar algumas ervas daninhas. Era uma experiência nova, surpreendentemente satisfatória. O contato com a terra, o esforço físico, a simplicidade da vida rural, tudo isso começava a mexer com ele de uma maneira que ele não sabia explicar. Enquanto trabalhavam, conversavam sobre pequenas coisas, como o clima, os pássaros, a forma como a água corria no riacho perto da cidade. Augusto contou pouco sobre si mesmo, mas Marina parecia entender o suficiente pelo silêncio e pelas expressões dele. Ela nunca perguntava sobre a cidade grande, sobre o dinheiro ou a vida sofisticada. Ele sentiu um alívio enorme. Ali, ele podia ser apenas Augusto, sem rótulos, sem títulos, sem pressões. Depois de algumas horas, sentaram-se sob a sombra de uma árvore frondosa. Marina trouxe uma garrafa de água e um pouco de pão caseiro. Augusto aceitou, e enquanto mastigava, observava-a falar com naturalidade sobre cada flor, cada planta, cada animal que passava. Havia algo hipnotizante na forma como ela se entregava à vida simples. "Sabe", disse ela, olhando para ele, "eu sempre achei que a vida podia ser complicada demais, mas às vezes é a simplicidade que nos salva." Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquilo. Augusto Valença, homem acostumado a ter o controle absoluto de tudo, sentiu que não havia nada que pudesse controlar ali, e por algum motivo isso o acalmava. Ele percebeu que havia fugido do mundo, mas que o mundo que realmente importava estava ali, naquele quintal, naquela horta, naquele sorriso sincero. Nos dias seguintes, Augusto começou a se envolver ainda mais nas tarefas de Marina. Ajudava a carregar baldes de água, a recolher ovos, a consertar cercas quebradas. Cada pequena tarefa parecia criar um vínculo silencioso entre eles. Marina ria com frequência, e Augusto se pegava rindo também, algo que não fazia anos. Era uma risada genuína, livre de qualquer pressão ou obrigação. Certa tarde, enquanto recolhiam frutas do pomar, uma conversa mais íntima surgiu. "Você veio de muito longe", disse Marina, observando-o com curiosidade. "E por que decidiu vir parar aqui?" Ele suspirou, olhando para o chão coberto de folhas. "Eu precisava fugir", respondeu. "Fugir do mundo que eu conhecia, das pessoas, da vida que levava. Mas agora não sei se quero voltar." Ela o olhou surpresa, mas sem julgamento. "Acho que entendo", disse ela. "Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar." Augusto sentiu algo diferente no peito. Ela não apenas entendia, mas parecia enxergar algo dentro dele que nem ele mesmo conseguia explicar. Por um instante, ele imaginou que talvez fosse impossível deixar aquele lugar, aquela vida simples, aquela conexão. Os dias se tornaram semanas, e cada momento compartilhado fazia Augusto se sentir cada vez mais distante do mundo que deixara para trás. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele resistia. A vida que ele tinha na cidade, os compromissos, as responsabilidades,
Estavam sempre ali, como uma sombra que ele não conseguia ignorar completamente. Um dia, enquanto caminhavam pelo campo, ele finalmente se abriu um pouco mais. Marina, disse ele, é estranho, mas sinto que nunca vivi realmente até agora. Cada dia aqui me faz perceber que estava vivendo apenas de aparência, de obrigações, de expectativas. Ela olhou para ele, tocando levemente seu braço. Talvez, disse ela, seja isso que o mundo precisa de vez em quando. Que alguém perceba que viver não é sobre riqueza ou status, mas sobre momentos como este. Augusto respirou fundo, sentindo que cada palavra dela atingia um ponto sensível dentro dele. Ele queria dizer mais. Queria confessar que ela estava mudando sua vida, mas as palavras pareciam insuficientes. Então, apenas assentiu, permitindo que o silêncio entre eles falasse por si. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Augusto sentiu um calor diferente, uma esperança que há muito não sentia. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que se Marina estivesse nele, ele queria enfrentá-lo. E naquela tarde, entre risadas, conversas e olhares silenciosos, Augusto percebeu que havia encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Uma razão para se sentir vivo novamente. Os dias continuavam passando lentamente, mas com uma intensidade que Augusto Valença jamais havia experimentado na cidade. A cada manhã, quando acordava com o canto dos pássaros e o sol entrando pelas janelas simples da casa de Marina, ele sentia que uma parte de si, que havia sido sufocada pela pressa, pelo poder e pelo dinheiro, começava a renascer. O tempo parecia diferente ali. Cada instante tinha valor. Cada gesto pequeno carregava significado. Marina apareceu naquela manhã, já com o avental amarrado, varrendo a pequena varanda. Ela olhou para ele e sorriu. Bom dia, disse Augusto. Bom dia, respondeu ela sem pressa. Parece que hoje o sol decidiu acordar cedo também. Ele riu, admirando a naturalidade dela. É verdade, disse ele. Não me canso de notar como tudo aqui parece calmo e bonito. Ela inclinou a cabeça, curiosa. E você consegue se acostumar com tanta simplicidade? Ele hesitou por um instante, olhando para o horizonte onde o campo se estendia até onde a vista alcançava. Eu acho que, sim, mas ainda é estranho. Sempre vivi cercado de luxo, de pressa, de compromissos. Aqui tudo é diferente, mas de um jeito bom, completou. Eles caminharam juntos até o pomar, onde os galhos carregados de frutas pesavam sob o sol da manhã. Augusto observava Marina com atenção. Cada gesto dela parecia carregado de vida e de autenticidade. Ele ainda se lembrava do dia em que a conhecera, do sorriso tímido, das mãos sujas de terra, da paz que irradiava sem esforço. Enquanto recolhiam frutas, ela começou a falar sobre o futuro, sobre os planos simples que tinha para a horta, para a casa, para a vida. Augusto ouvia atentamente, percebendo como cada detalhe que ela valorizava parecia tão distante do mundo dele. E ainda assim, ele sentia uma estranha familiaridade com aquela simplicidade, como se por algum motivo sempre tivesse pertencido ali mesmo sem saber. Você já pensou em morar em outro lugar? Perguntou Marina, olhando para ele enquanto ajeitava um cesto de maçãs. Ele olhou para ela e depois para o campo infinito à frente. Já pensei, admitiu, mas acho que nunca encontrei um motivo forte o suficiente para querer ir embora. Aqui, de repente, sinto que posso ficar, que posso ser alguém diferente. Ela sorriu, mas havia algo de sério na expressão dela. É curioso como algumas pessoas aparecem e mudam tudo, disse ela quase em sussurro. Ele sentiu que aquelas palavras penetraram fundo. Ele queria dizer mais. Queria contar tudo sobre a vida que deixara para trás. Mas as palavras não vinham. Então apenas assentiu, deixando que o silêncio falasse entre eles. Nos dias que se seguiram, Augusto começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. Ele que sempre fora meticuloso, controlando cada aspecto da sua vida, agora se via rindo com facilidade, ajudando nas tarefas mais simples e sentindo prazer em atividades que jamais imaginara. Ele aprendeu a cuidar da horta, a recolher ovos, a alimentar animais, a observar o céu e perceber padrões que antes passavam despercebidos. Tudo isso era um aprendizado silencioso,
uma transformação que acontecia sem esforço. Certa tarde, enquanto descansavam à sombra de uma árvore depois de colher cenouras, Marina olhou para ele com curiosidade. "Você sente falta do mundo de onde veio?" e perguntou. Augusto respirou fundo, olhando para as mãos sujas de terra. "Confesso que sim", disse ele. "Às vezes sinto falta da cidade, do barulho, das luzes. Mas ao mesmo tempo, aqui sinto algo que nunca senti lá. É estranho, mas bom." Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Às vezes, a gente precisa perder coisas para descobrir outras", disse ela. Ele sorriu, sentindo que aquela frase resumia exatamente tudo o que sentia. O coração dele, antes fechado e pesado, começava a se abrir. Ele sentia algo que não sabia nomear direito, mas que sabia ser importante. Um misto de paz, de curiosidade, de desejo de permanecer ali. Enquanto caminhavam pelo campo, Augusto começou a perceber detalhes que antes nunca notara. O cheiro da terra molhada, o vento leve que passava pelas folhas, o canto dos pássaros, o brilho dos olhos de Marina quando ela falava de algo que amava. Cada detalhe parecia um lembrete de que a vida podia ser mais bonita do que ele imaginava. Em um desses dias, enquanto ajudavam a arrumar a cerca que cercava o quintal, Augusto finalmente se abriu um pouco mais sobre seu passado. "Marina", disse ele, "nunca fui bom em viver. Sempre correndo, sempre tentando impressionar, sempre querendo mais. Aqui, pela primeira vez, sinto que posso simplesmente existir." Ela olhou para ele, tocando levemente seu ombro. "Talvez", disse ela, "seja isso que a vida quer nos ensinar. Que às vezes a gente precisa parar e perceber o que realmente importa." Augusto sentiu um calor diferente no peito. Ele queria dizer mais, queria confessar que Marina estava mudando tudo dentro dele, mas as palavras pareciam insuficientes. Então apenas sorriu, deixando que o silêncio se tornasse uma ponte entre eles. Os dias continuaram a passar, e com cada dia que Augusto passava ao lado de Marina, ele percebia que algo estava mudando de maneira irreversível. Ele começou a se preocupar, menos com a vida que tinha deixado para trás e a se interessar mais pela vida simples que se desenrolava diante dele. Cada tarefa, cada conversa, cada momento com Marina fazia seu coração bater de uma maneira que ele há muito não sentia. Certa noite, enquanto olhavam o céu estrelado, Marina falou baixo. "Sabe", disse ela, "às vezes penso que algumas pessoas vêm para a nossa vida apenas para nos lembrar do que realmente importa." Augusto olhou para ela, sentindo a intensidade das palavras. "E eu acho que você veio para me lembrar exatamente disso", disse ele, quase sem acreditar no que estava dizendo. Ela sorriu, mas dessa vez havia um brilho diferente nos olhos dela, algo que ele não conseguia decifrar completamente, mas que o deixou inquieto e encantado ao mesmo tempo. E naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, Augusto Valença percebeu que não apenas havia encontrado um refúgio do mundo, mas também algo ainda mais raro, a possibilidade de viver de verdade, de sentir, de se abrir para alguém que o entendia sem precisar de explicações. Ele ainda não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. E que Marina, com sua simplicidade, sua sinceridade e seu sorriso genuíno, seria a razão de ele continuar ali, descobrindo que o amor e a vida verdadeira poderiam coexistir, mesmo para alguém que fugira de tudo. Os dias no interior continuavam com uma rotina que Augusto Valença jamais imaginara apreciar. Mas, estranhamente, cada amanhecer trazia uma sensação de descoberta. Ele passava horas ajudando Marina nas tarefas mais simples: regar a horta, recolher ovos, limpar o galinheiro, alimentar os animais. Tudo aquilo parecia banal para quem vivia cercado de luxo. Mas ali, cada gesto carregava significado. Ele sentia uma estranha alegria em pequenas conquistas, como colher cenouras ou organizar frutas em cestos, como se estivesse aprendendo a sentir a vida de verdade. Naquela manhã, Marina apareceu carregando uma cesta de verduras frescas. "Bom dia", disse Augusto. "Bom dia", respondeu ela, sorrindo. "Espero que não esteja cansado de me ajudar todos os dias",
De jeito nenhum, disse ele, admirando o jeito que ela falava com naturalidade. Aqui, cada dia é diferente, mesmo que a rotina pareça a mesma. Ela riu, e nesse riso havia algo que fazia o coração de Augusto bater mais rápido. Ele não sabia explicar, mas cada gesto dela parecia atraí-lo de uma forma que ele não conseguia controlar. Enquanto recolhiam ovos, Augusto perguntou: "Você nunca quis sair daqui, conhecer outros lugares?" Ela olhou para ele pensativa. "Às vezes penso nisso", respondeu. "Mas sempre acabo percebendo que o que tenho aqui é suficiente." É simples, mas verdadeiro. Ele a observou por um momento, percebendo que a simplicidade dela não era fraqueza, mas força. A forma como ela encarava a vida, sem pressa, valorizando cada detalhe, começava a mexer com ele de uma maneira que ele não imaginava possível. Naquela tarde, decidiram caminhar até o riacho próximo à cidade. O caminho estava cheio de flores silvestres e árvores altas, e o vento fresco fazia com que os cabelos de Marina dançassem levemente. Augusto sentia-se desconcertado com a sensação de paz que aquele lugar transmitia, algo que ele jamais experimentara em sua vida cercada de prédios, carros e compromissos. "Você vem sempre aqui sozinha?" perguntou ele. "Quase todos os dias", respondeu ela. "É meu lugar favorito para pensar, para respirar." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para a água cristalina correndo entre pedras lisas. Augusto Valença, homem acostumado a controlar tudo, percebeu que ali nada poderia controlar, e isso o encantava. Eles sentaram-se à beira do riacho, com os pés tocando a água fria. Augusto sentiu uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. "É diferente aqui", disse ele, quase como se o tempo tivesse outro ritmo. "Sim", disse ela, sorrindo. "Aqui a vida é simples, mas real. A gente aprende a valorizar pequenas coisas que a cidade esquece." Ele a olhou nos olhos, percebendo a profundidade do que ela dizia. "Eu acho que precisava disso", confessou ele. "Precisava de um lugar como este, de alguém como você, para perceber que a vida pode ser diferente." Ela sorriu, mas havia algo sério na expressão. "Augusto", disse ela, "você está mudando." "Posso ver isso?" Ele riu, mas havia nervosismo em seu sorriso. "Talvez", respondeu. "Mas você também mudou algo dentro de mim." O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significado, um espaço onde palavras não eram necessárias, onde gestos e olhares diziam tudo. Augusto sentiu uma conexão profunda com Marina, algo que ele jamais experimentara antes, algo que ia além de qualquer riqueza, luxo ou status que ele possuía. Nos dias seguintes, pequenas situações começaram a aproximá-los ainda mais. Augusto ajudava Marina a carregar cestos de frutas, e ela ria de suas tentativas desajeitadas de organizar a horta. Ele tentava preparar o almoço e acabava queimando o pão ou derrubando legumes. E ela, com paciência e ternura, o ajudava sem nunca fazer piada ou se irritar. Augusto se surpreendia com a facilidade com que confiava nela, com a maneira como podia ser ele mesmo sem medo de julgamento. Certa tarde, enquanto descansavam sob a sombra de uma árvore, Marina falou sobre sonhos que nunca realizou. "Sempre quis ter um jardim maior", disse ela, sorrindo com nostalgia. "Mas a vida aqui é boa do jeito que é." Augusto olhou para ela e pensou em como aquela mulher conseguia ser tão forte e doce ao mesmo tempo. "Eu acho que você merece mais", disse ele. "Talvez eu possa ajudar a tornar esse sonho real." Ela riu, mas havia brilho nos olhos. "Você realmente quer fazer isso?" perguntou ela. Ele assentiu. "Sim, quero que você tenha tudo o que desejar. E mais do que isso, quero estar aqui com você." O coração de Marina acelerou. Ela nunca havia ouvido algo assim de alguém tão diferente, alguém de outro mundo, alguém que parecia vir de uma vida completamente oposta à dela. E ainda assim, havia sinceridade em cada palavra dele, algo que não podia ser ignorado. Nos dias seguintes, começaram a surgir momentos ainda mais íntimos. Augusto ajudava Marina a consertar cercas, a organizar alimentos, a regar plantas, e em cada momento havia conversas que se aprofundavam. Eles falavam sobre medos, sobre alegrias simples, sobre família, sobre o que queriam da vida. Augusto percebeu que Marina tinha uma sabedoria silenciosa,
uma capacidade de enxergar a vida de forma clara que o fazia refletir sobre sua própria existência. Uma noite, enquanto observavam as estrelas, Marina falou sobre o futuro. Augusto, disse ela, você acredita que algumas pessoas aparecem em nossas vidas por um motivo? Ele olhou para ela, sentindo o peso da pergunta. Eu acho que sim, respondeu. E você acredita que isso está acontecendo conosco? Ela sorriu, mas havia intensidade no olhar. Eu sinto que sim. E naquele momento, Augusto Valença percebeu algo que não conseguia mais negar. Ele estava apaixonado pela simplicidade dela, pela sinceridade dela, pela vida que ela mostrava a ele. Pela primeira vez em anos, ele queria algo mais do que fugir do mundo. Queria ficar ali, aprender, sentir, viver de verdade. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra permanecia dentro dele. O mundo que ele havia deixado para trás continuava existindo, com seus compromissos, sua riqueza, sua vida cheia de responsabilidades. Ele sabia que, em algum momento, precisaria decidir se ficaria ali com Marina ou se voltaria para sua vida antiga. Esse dilema silencioso começava a atormentá-lo, mesmo enquanto ria, trabalhava e se divertia ao lado dela. E assim, entre momentos de alegria, descobertas e pequenas dúvidas, Augusto e Marina continuavam a se aproximar. Cada dia revelava novas facetas, cada gesto fortalecia a conexão entre eles. Ele não sabia ainda como seria o amanhã, mas sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo de verdade, e que aquele sentimento, aquela presença de Marina, poderia ser o único motivo para ele finalmente encontrar um lugar para chamar de lar. O tempo continuava a passar lentamente no interior, mas para Augusto Valença, cada momento parecia se estender em intensidade e significado. Ele já não era mais o homem apressado, sempre tenso, que havia chegado à pequena cidade. Cada amanhecer ao lado de Marina fazia com que ele percebesse o valor de cada gesto simples, de cada detalhe despercebido. A rotina simples havia se tornado um porto seguro, mas ao mesmo tempo carregava um peso. O mundo que ele deixara para trás nunca estava completamente distante. Naquela manhã, Marina estava preparando o café da manhã, colocando pães frescos na mesa. Augusto observava o jeito como ela se movimentava, tão leve, tão natural. Bom dia, disse ele, ainda com sono, mas com um sorriso que se sentia diferente de qualquer outro que ele já tivesse dado. Bom dia, respondeu ela, pegando a xícara de café para ele. Dormiu bem? Sim, respondeu Augusto. Melhor do que imaginava possível. Aqui tudo parece mais calmo, disse ele, procurando a palavra certa. Ela sorriu, e havia algo naquela simplicidade que fazia o coração dele acelerar. Augusto percebeu que cada gesto dela o atraía mais. Ele queria se aproximar, queria ouvir mais, aprender mais. Mas, ao mesmo tempo, sentia um medo silencioso. O medo de se apegar demais, de depender demais daquela vida, simples que ainda poderia ser interrompida a qualquer momento. Depois do café, decidiram caminhar pelo campo. As árvores estavam carregadas de frutos, e o ar tinha um frescor que lembrava a infância de Augusto, embora ele tivesse crescido em outra realidade. Cada passo que davam juntos parecia aumentar a sensação de pertencimento dele àquele lugar. Você sente falta de algo do seu antigo mundo? Perguntou Marina, quebrando o silêncio. Ele hesitou. Confesso que sim, disse. Sinto falta de algumas coisas, mas cada dia que passo aqui me faz perceber que talvez essas coisas nunca fossem realmente importantes. Ela olhou para ele pensativa. Às vezes, a gente precisa se afastar de tudo para descobrir o que realmente importa, disse ela. Ele assentiu, sentindo que aquelas palavras carregavam mais do que parecia. Ela entendia, de algum modo, que ele havia fugido de um mundo de excessos e pressões, mas não apenas para se esconder. Ele fugia para encontrar algo que desse sentido à sua vida. Enquanto caminhavam, Marina mostrou-lhe uma pequena clareira, onde flores silvestres cresciam em abundância. Augusto se abaixou para tocar uma flor, sentindo o perfume delicado. É incrível como algo tão simples pode ser tão bonito, disse ele. Ela sorriu. A beleza está nas pequenas coisas, respondeu ela. Quem olha rápido demais, perde tudo.
Ele a observou, e naquele instante sentiu uma mistura de fascínio e medo. Fascínio por estar conhecendo algo novo, puro e real. Medo de se entregar completamente, de se apegar, de depender de algo que ele não sabia se poderia manter para sempre. Nos dias seguintes, a proximidade entre eles aumentou ainda mais. Augusto passava cada vez mais tempo ajudando Marina, e não apenas porque precisava ocupar o tempo, mas porque cada momento ao lado dela era único. Ele se pegava rindo de pequenas coisas, aprendendo a cozinhar pratos simples, ajudando nos afazeres diários e sentindo prazer em cada tarefa que antes teria considerado banal. Certa tarde, enquanto ajudavam a organizar a horta, Augusto finalmente abriu seu coração de maneira mais profunda. Marina, disse ele, não sei exatamente como dizer isso, mas você mudou algo em mim. Algo que eu nem sabia que precisava mudar. Ela olhou para ele, curiosa e silenciosa. O que quer dizer? Ele respirou fundo. Não sei se algum dia alguém me fez sentir tão vivo, tão desperto para o mundo. Aqui, com você, sinto que posso ser alguém diferente, alguém que realmente vive, não apenas sobrevive. Marina sorriu, mas havia intensidade no olhar dela. Augusto, disse ela, eu sinto o mesmo. Você trouxe algo novo para a minha vida também. É estranho, mas sinto que podemos aprender muito um com o outro. Ele ficou em silêncio por um instante, deixando que as palavras dela penetrassem fundo. Augusto Valença, homem acostumado a ter controle sobre tudo, percebeu que não havia nada que pudesse controlar naquele sentimento. Ele estava se entregando, e isso era ao mesmo tempo assustador e libertador. No entanto, mesmo com toda a conexão e intimidade crescente, havia momentos de dúvida. À noite, enquanto caminhava sozinho pelos campos, Augusto pensava no mundo que havia deixado para trás. O trabalho, os compromissos, a vida de milionário que ele tinha conhecido. Tudo parecia distante, mas ainda havia um chamado silencioso. Ele se perguntava se conseguiria permanecer ali, se poderia realmente se desprender da vida que havia construído. Marina percebeu essas mudanças silenciosas nele. Uma tarde, enquanto caminhavam à beira do riacho, ela segurou a mão dele. Augusto, disse ela suavemente, sei que algo ainda te preocupa. Posso sentir. Ele olhou para ela, sentindo o aperto no peito. É verdade, disse ele. Parte de mim ainda se preocupa com o que deixei para trás, mas parte de mim quer ficar. Ela apertou a mão dele, transmitindo segurança. E se você decidir ficar, disse ela, estaremos juntos e podemos enfrentar tudo juntos. As palavras dela tocaram algo profundo em Augusto. Ele percebeu que pela primeira vez em muito tempo não precisava carregar o mundo sozinho, que talvez pudesse confiar, se abrir e se entregar a alguém que realmente se importava. Nos dias seguintes, pequenas demonstrações de carinho começaram a surgir naturalmente. Marina encostava a cabeça no ombro dele enquanto caminhavam. Augusto a ajudava a carregar cestos pesados, e cada toque, cada gesto, fortalecia o vínculo silencioso entre eles. A rotina simples se transformava em momentos de descoberta, de risadas, de troca de experiências e sentimentos. Certa noite, sob um céu estrelado, Augusto finalmente se permitiu revelar o que sentia de maneira mais intensa. Marina, disse ele, não consigo mais ignorar. Eu estou completamente envolvido com você. Com tudo o que você é, com essa vida simples, com esse lugar. Ela olhou para ele, surpresa, mas com os olhos brilhando. Eu também sinto o mesmo, disse ela. E se você decidir ficar, não terá que enfrentar nada sozinho. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e felicidade. Pela primeira vez, Augusto Valença percebeu que o amor verdadeiro não dependia de dinheiro, de status ou de uma vida sofisticada. Ele dependia de presença, de sinceridade, de conexão genuína. Naquela noite, enquanto o vento passava pelos campos e o som distante do riacho embalava os pensamentos de ambos, Augusto finalmente entendeu que havia encontrado algo que nunca mais queria deixar escapar. O amor de Marina, a vida simples, a possibilidade de viver de verdade. Eram motivos suficientes para permanecer ali, mesmo com o mundo que ele havia deixado para trás. E assim, entre dúvidas, descobertas,
toques sutis e palavras sinceras. Augusto e Marina continuavam a construir algo único. Uma história que não se media em riquezas, mas em sentimentos, em pequenos momentos, em gestos que transformavam cada dia em uma nova oportunidade de se apaixonar, de se redescobrir, de se entregar ao que realmente importava. O sol despontava timidamente no horizonte, espalhando tons de dourado sobre o campo. Augusto Valença acordou sentindo o coração mais leve do que jamais sentira em anos. Ele olhou pela janela da pequena casa de Marina e viu o reflexo do sol nas folhas, nas flores, na vida que havia se tornado tão familiar. Algo dentro dele havia mudado completamente. Ele não era mais o homem fugindo do mundo. Ele estava ali, presente, vivendo, sentindo. E tudo isso graças a Marina. Marina apareceu na varanda com um sorriso radiante, carregando uma cesta de ovos frescos. "Bom dia", disse ela, ainda com a voz sonolenta. "Bom dia", respondeu Augusto, sentindo uma felicidade silenciosa inundar seu peito. Ela se aproximou e passou o braço por cima do dele, de maneira natural, como se fossem parte da mesma vida há muito tempo. "Hoje o dia promete ser lindo", disse ela. Ele a olhou e sorriu. "Não tenho dúvidas disso", respondeu. "Com você, qualquer dia é perfeito." A rotina naquela manhã parecia ter uma magia especial. Eles caminharam pelo campo, recolhendo frutas, cuidando da horta, observando os pássaros e as pequenas criaturas que viviam ali. Cada gesto parecia carregado de significado. Cada olhar trocado carregava um mundo de sentimentos que não precisavam ser explicados. Enquanto recolhiam maçãs, Augusto finalmente se permitiu falar sobre o que sentia de maneira completa. "Marina", disse ele, "eu não quero mais fugir de nada. Não quero voltar à vida que deixei para trás. Descobri algo aqui, algo que nunca encontrei antes. Eu quero viver, quero sentir, quero amar." Ela olhou para ele surpresa, mas com os olhos brilhando de emoção. "Augusto", disse ela, "você nem imagina como é ouvir isso. Eu também quero o mesmo. Quero que você fique. Quero que continuemos juntos, que construamos nossa vida aqui." O coração de Augusto bateu mais rápido. Ele sentiu uma mistura de felicidade e alívio. A sensação de que finalmente havia encontrado o que sempre buscara sem saber. Um amor verdadeiro, uma vida com significado, alguém com quem dividir cada instante. Mais tarde, decidiram caminhar até a clareira onde flores silvestres cresciam. O vento soprava levemente, balançando os cabelos de Marina. Ela riu, e o som dessa risada parecia música aos ouvidos dele. Augusto parou por um momento, olhando para ela, sentindo o impulso de se aproximar mais do que nunca. "Marina", disse ele, "você mudou a minha vida. Eu não sabia que podia sentir tanta coisa, tanta felicidade. Eu não sabia que podia me sentir completo." Ela sorriu, com os olhos brilhando, e aproximou-se dele. "Eu sinto o mesmo", disse ela, segurando suas mãos. "Cada dia com você é um presente. Cada gesto, cada sorriso, cada momento, tudo me faz sentir viva de um jeito que eu nunca imaginei." Augusto se inclinou e ela não se afastou. O primeiro beijo aconteceu de maneira lenta, suave, cheia de emoção. Era o beijo de quem finalmente se entrega, de quem finalmente encontra o que buscava. Augusto sentiu o coração bater mais rápido, sentiu uma paz que há anos não sentia. Marina correspondeu fechando os olhos, segurando-o firme, como se quisesse gravar cada segundo na memória. Quando se separaram, ainda de mãos dadas, sorriram um para o outro, sem precisar dizer palavras. A conexão que haviam construído, os dias de descobertas, a rotina, a simplicidade, tudo culminava naquele momento. Nos dias seguintes, a vida se manteve plena. Augusto ajudava Marina na horta. Ela sorria ao vê-lo aprender a cozinhar, a cuidar dos animais, a se envolver completamente na vida simples do interior. Cada noite terminava com eles sentados juntos, observando as estrelas, compartilhando pensamentos, sonhos e risadas. Certa tarde, enquanto organizavam frutas no quintal, Augusto olhou para Marina e disse: "Sabe, eu nunca imaginei que podia ser tão feliz. E tudo isso é graças a você." Ela sorriu, tocando o rosto dele. "Augusto", disse ela, "a felicidade verdadeira não está no que temos, mas em quem estamos e no que sentimos. E eu me sinto completa com você." Ele sorriu, sentindo o peito aquecido.
Então, sem hesitar, a puxou para mais um beijo. Desta vez, foi longo, intenso, cheio de amor e promessa de um futuro juntos. Era um beijo que dizia mais do que qualquer palavra. Prometia amor, lealdade e a certeza de que, finalmente, haviam encontrado o lugar onde pertenciam. Ao entardecer, caminharam pelo campo, de mãos dadas, sentindo a brisa leve, o cheiro da terra e o som distante do riacho. Augusto olhou para Marina, sentindo que cada passo, cada gesto, cada sorriso consolidava algo eterno. Eu nunca mais vou fugir, disse ele. Nunca mais. Quero estar aqui com você para sempre. Ela olhou para ele emocionada. Eu também nunca mais quero deixar você ir, respondeu. E naquele instante, sob o céu tingido de laranja e rosa, Augusto e Marina se abraçaram, sentindo que haviam encontrado não apenas o amor, mas a verdadeira razão de viver. Cada dia, dali em diante, seria uma celebração da vida simples, da conexão verdadeira, da felicidade plena que só se encontra quando se vive com o coração aberto. Os dias continuaram, mas cada amanhecer era agora uma promessa de felicidade. Cada gesto compartilhado era uma declaração silenciosa de amor. Augusto Valença, que um dia fugira do mundo, havia encontrado seu lar, seu refúgio, e o único motivo para voltar a viver. Marina, o amor da sua vida. E assim, entre risadas, olhares, beijos e momentos simples que tinham o poder de transformar, a história de Augusto e Marina se consolidou como uma vida inteira de amor, felicidade e cumplicidade. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no poder, mas na simplicidade, na honestidade e no abraço de quem se ama. A noite chegou, e eles, abraçados sob o céu estrelado, sentiram que finalmente tinham encontrado tudo o que realmente importava: amor, a paz e a certeza de que juntos nada poderia separá-los. Augusto beijou Marina mais uma vez, sentindo que aquele beijo selava um destino de felicidade eterna. O mundo lá fora podia esperar. Eles haviam encontrado seu próprio universo, feito de terra, flores, risadas, beijos e um amor que duraria para sempre. Vocês gostaram dessa história pessoal? Me fale nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!